Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa de hoje, Piedade Lalanda, a nova presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, é a nossa convidada. Também o padre Jacob Vasconcelos e o padre Nelson Pereira estarão à conversa com Carmo Rodeia. Vamos então às notícias do Igreja Açores. Até 9 de outubro estão abertas as inscrições para as jornadas de liturgia na paróquia de São Sebastião, na Ilha Terceira. Decorrem de 14 a 18 de outubro e destinam-se a grupos corais, ministros extraordinários da comunhão, leitores e equipas de ornamentação e limpeza, diz o padre Nelson Pereira, coordenador do Departamento de Liturgia da Ilha Terceira. Esta freguesia faz parte da zona leste da Ouvidoria de Angra, que pediu a este departamento a realização destas jornadas a fim de dar resposta à necessidade de uma formação litúrgica permanente àqueles que são os agentes da pastoral litúrgica em cada uma das paróquias que compõem esta zona da Ouvidoria de Angra. Embora esta iniciativa decorre deste pedido da Zona Leste da Ouvidoria de Angra, as inscrições estão abertas a todos os interessados da Ouvidoria de Angra e também da Ouvidoria da Praia. Vamos trabalhar, sobretudo, estes agentes leitores, grupos corais, ministros ordinários da comunhão e equipas de ornamentação e limpeza. As formações serão sempre entre as 20 e as 22 horas e durante aquela semana serão ministrados vários cursos com diversos temas, de forma a dar resposta àquilo que é a necessidade de não só valorizarmos os ministérios dentro da liturgia, mas também de sensibilizar para a importância que eles têm para a vivência da fé, quer no rito litúrgico, quer também naquilo que é a vida e a ação da Igreja. As jornadas de liturgia encerram no dia 18 de outubro com uma celebração pelas 20 horas na matriz de São Sebastião. O novo ano pastoral está prestes a começar e está a ser preparado numa articulação entre a pastoral e a formação. Carmo Rodeia, porta-voz da Diocese, conversou com os dois jovens sacerdotes responsáveis pelos serviços, Jacob Vasconcelos pela pastoral e Nelson Pereira pela formação. E aquilo que eu pedia era, Padre Jacob, tivemos ontem uma reunião dos serviços, hoje vamos ter dos ouvidores e dos movimentos de apostolado. A pergunta é: como é que está a ser feita esta coordenação? Que critérios é que estão a ser? Esta coordenação está a ser feita, antes de mais, com um trabalho de equipa e de parceria com o Serviço Diocesano da Formação, coordenação da formação, e também com o Sr. Bispo, naturalmente, com todas as instâncias mais diretamente ligadas, e com uma auscultação que está a ser feita agora nestas reuniões, todos os serviços, todos os movimentos, todas as ouvidorias, procurando estabelecer alguns critérios comuns, ou seja, alguma espécie de caminho comum que possa ser traçado para toda a Diocese, tendo como pano de fundo seja o jubileu, seja a Assembleia Conjunta dos Conselhos Presbiteral e Pastoral, sejam outros objetivos que possam ser comuns. E depois a auscultação dá-se para que a coordenação possa ser efetiva, não seja apenas uma coordenação técnica, teórica, mas que possa ser uma coordenação que tenha efeitos no terreno. Possamos caminhar juntos, trabalhar sempre com o mesmo sentir de igreja, naturalmente cada um na especificidade da sua missão, do local onde está, mas procurando que possamos aproveitar uns com os outros aquilo que é possível, às vezes até enriquecer um serviço com uma formação que faz enriquecer outro, um movimento com outro, uma ouvidoria com outra, porque sentimos necessidade disso. E, portanto, o que motivou, no fundo, estas reuniões foi a necessidade de que a coordenação seja, de facto, efetiva. Essa coordenação, naturalmente, tem como pressuposto a questão da auscultação, mas chegados aqui agora, à beira do novo ano pastoral, já há certamente diretrizes. Que diretrizes são essas e para onde é que vai o ano pastoral? As diretrizes têm como pano de fundo, como disse há bocadinho, o jubileu, está, digamos assim, impõe-se, está na agenda do dia e não pode ser de outra forma, porque é uma realidade que, sendo proposta pela Igreja Universal, implica sempre as igrejas particulares. Portanto, este ano vai ser vivido, ter muito como pano de fundo o jubileu. Aliás, a própria Comissão
que o Sr. Bispo criou para esse efeito, está a trabalhar nesse sentido, e o ano pastoral vai nesta tónica, vai também numa tónica de continuidade, tendo em conta que estamos no biênio, no segundo ano do biênio pastoral, portanto vai também nessa lógica, continuando com a aposta nos laboratórios, da sinodalidade, da fraternidade, da esperança, ou seja, uma lógica de continuidade com o ano anterior e também agora com a novidade do jubileu. E tendo também um ponto forte, a Assembleia, melhor dizendo, dos Conselhos. Porquê? Por uma razão muito simples, porque desta Assembleia vai como que nascer o esqueleto, a estrutura que nos vai guiar os 500 anos da Diocese. Portanto, é muito importante, este ano é muito decisivo, porque aquilo que se decidir, ao escutando as bases, ao escutando o maior número possível de pessoas, as ouvidorias nos movimentos, etc., vai ser muito importante, porque é daqui que vai partir depois, digamos assim, a caminhada que nos levará até 2034. Portanto, temos um longo percurso para frente, que é desafiador, que é belo, mas que conta com esta auscultação que enriquecerá muito tudo aquilo que será feito. Um dos aspectos mais importantes que resulta destas auscultações que têm vindo sendo feitas sucessivamente nos anos anteriores, não só esta mais próxima do último ano, mas também de todos os outros, é a necessidade e a aposta na formação. E a formação, sobretudo laical, de forma a tornar leigos competentes, não leigos clérigos, mas leigos competentes. Do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista da sua própria fé, para também estarem mais capacitados e poderem intervir. Como é que essa formação vai ser pensada e como é que está a ser delineada? Bem, penso que é esse o objetivo, daí que o Sr. Bispo certamente teve esta preocupação, tendo em conta que a formação faz parte da vida pastoral da Igreja, mas que se quis dar aqui um foco especial à formação, exatamente pela sua importância na vida do crente e na vida das comunidades. Aquilo que está a ser feito também neste momento, com estes encontros, é perceber aquilo que são as ofertas formativas, desde as ouvidorias, aos serviços diocesanos, aos movimentos e obras de laicado, que têm sempre na sua componente de ação também a preocupação pela área formativa, e, portanto, ter a possibilidade de coordenar toda esta formação, mas também de a potenciar de forma a que ela possa chegar às 9 ilhas do arquipélago e possa chegar a todas as igrejas e todas as paróquias. Por outro lado, a Diocese não pode também, de certa maneira, colocar de lado o seu papel formador. Aquilo que vem do anterior Conselho Presbiteral é exatamente a necessidade de fazer do Seminário de Angra, com a sua bolsa de formadores, um polo dinamizador da formação. E esse é também um dos nossos objetivos, de apresentar anualmente, em semestres, uma oferta formativa que, através do presencial e também das plataformas digitais, possa chegar ao todo diocesano, exatamente numa linha de continuidade daquilo que tem sido feito, de procurar cada vez mais que haja uma oferta, mas que esta oferta seja eficaz, chegue eficazmente a todas as pessoas e que possa permitir construir uma comunidade que tenha, por ter mais formação, possa também, certamente, se comprometer mais com a vida da Igreja. E essa formação passa por que temas? Há uma parte que é requerida e que é desejada em termos doutrinais, mas há também aqui a necessidade de criar lideranças, porque uma das coisas que subjaz de toda a auscultação que tem sido feita aqui é justamente a necessidade de criar novos líderes nas comunidades. Quais são exatamente as balizas desta? Muito bem. Há certamente aqui 2 polos fundamentais. Por um lado, uma formação doutrinal, e que aí contamos com vários professores do seminário formados nas mais diversas áreas da teologia e não só, e por outro lado esta necessidade bastante interessante e fundamental, que é a criação de líderes nas comunidades, que possam desenvolver um trabalho em colaboração com os seus respectivos párocos. Esta formação passa muito pela área da pastoral, e aquilo que está a pensar para os próximos anos é, de facto, oferecer formações dos vários tipos, inclusive também esta da formação de novos líderes. Neste momento estamos num período de auscultação, perceber também junto dos ouvidores, que têm um contato mais próximo com as paróquias, quais são as verdadeiras necessidades, de forma a que no próximo ano pastoral esta oferta formativa possa ser mais enriquecida, mas também que vá ao encontro das necessidades atuais. Este ano começamos com uma experiência no segundo semestre, com um curso de Bíblia e Espiritualidade, e que nos vai já fazer também perceber um pouco como é que poderemos funcionar e também a adesão do povo de Deus a essas iniciativas. Jacob, volto a si para lhe fazer uma pergunta que tem a ver essencialmente com isto. Fica a ideia, muitas vezes, de que nós fazemos muitas coisas, não é? Fazemos muitas coisas e continuamos a investir numa pastoral de eventos, de uma pastoral mais consistente
mais enraizada territorialmente nas comunidades e a partir das comunidades. Bem sei que o próximo ano é um ano especialmente atípico, que é um ano de graça em termos celebrativos e que particularmente será um ano celebrativo. Como é que nós, com o tecido que temos e com a realidade que temos, podemos dar a volta a esta questão? Pois, o salto é passar da pastoral de evento à pastoral de processo. Isto, teoricamente, é mais fácil do que na prática. Porque os eventos continuarão sempre a acontecer. Agora é preciso que eles sejam consistentes e que sejam bem preparados nas suas 3 fases, antes, durante e depois. E muitas vezes falta o depois, porque a pastoral de eventos tem o problema, tem as suas virtudes, não é? Tem virtude às vezes nos reunir, nos encontrarmos, mas se não gerar um espírito de compromisso nas comunidades, etc., corre o risco de ficar por aí. Como quem participa num grande evento que não seja de cariz religioso, não é? Que tem a sua importância, que foi bonito, que deixou boas recordações, mas que não trouxe depois consequências práticas. Isso pode combater-se, lá está, com a formação permanente, por isso é que os serviços da pastoral de formação estão interligados, com uma boa formação permanente, e pode também melhorar um pouco, penso eu, isto é difícil antecipar, não é? Mas a lógica dos triénios, com uma continuidade, com um fio condutor até os 500 anos, pode fazer com que haja aqui uma pastoral de processo. Realmente, porque vamos andando, lá está, veremos, porque isto tudo vai ser discutido, e com a auscultação das bases também, etc., mas pode melhorar um pouco, pode melhorar porque depois há um fio condutor e esse fio pode permitir que, de facto, haja um processo que vá tendo consequências nas vidas das comunidades. Sobretudo se os objetivos forem concretos e práticos, forem aplicados. Porque se ficarmos com objetivos vagos, é provável que depois não se chegue muito longe. Mas se os objetivos forem concretos e houverem mudanças efetivas, lideranças efetivas, não só dos clérigos, mas também dos leigos, e sobretudo dos leigos, neste milénio em que tanto se fala na necessidade, que é uma necessidade real, de colocar os nossos leigos na dianteira, pois bem, isto pode ser um salto de qualidade que nós vamos fazendo, mas vai depender muito também da adesão e da abertura que houver nas comunidades. Uma das coisas que temos ouvido, e vamos a caminhar para o fim da conversa, uma das coisas que temos ouvido é, muitas vezes, neste processo sinodal, os leigos demitirem-se por não se considerarem competentes. E isso tem acontecido em algumas dioceses. Olhando para a nossa diocese, também às vezes verificamos que há aqui pelo menos 2 ritmos que estão, não quero apresentar uma dicotomia, mas há 2 ritmos efetivos na diocese. Há por um lado o clero, há por outro lado leigos mais próximos dos movimentos, mas que enfim já têm algum envelhecimento. Podemos efetivamente, com aquilo que temos neste momento, e olhando por exemplo para exemplos no passado recente, como foi a Jornada Mundial da Juventude, em que tivemos uma participação imensa naquele evento em concreto, e hoje aliás, fica também destas reuniões que temos tido, fica um bocadinho este amargo de boca, parece que estamos a construir tudo do zero outra vez e que deixámos para trás uma série de coisas. Como é que nós podemos dar a volta a isto? E não é pôr a diocese toda com o mesmo ritmo, mas respeitando o ritmo de cada realidade pastoral, como é que podemos começar a trilhar este caminho conjunto, para além da disponibilidade e da vontade? Não é? Pois, é assim, antes de mais, eu vejo que possa haver uma certa dicotomia, mas também ainda continua a haver leigos formados e leigos bons, leigos muito válidos, mas que são fermento na massa. Nós também temos de perceber muito a época em que vivemos, que de massas penso que vai ter cada vez menos, a nível de igreja. Agora eu penso em sejam casais, sejam pessoas ainda de vida solteira ou célibe, conheço pessoas perfeitamente úteis e válidas nas nossas comunidades. Claro que não são talvez tantas como há 20 ou 30 anos atrás, é preciso ver isso. Agora, eu consigo individuar, até começar pelas minhas próprias comunidades que sirvo, leigos que podem vir a ser, alguns já são, até efetivamente bons líderes, são capacitados, e outros que naturalmente não são. Claro que sim, é verdade. Também há muita gente que se demite, lá está, uns livremente, outros porque talvez também não lhes foi dada a oportunidade ainda de dar a volta a isto. Pois é assim, lá está, vai depender muito também da mudança de mentalidade que é preciso fazer passo a passo nas comunidades, porque a verdade é que se por um lado as pessoas se demitem, por outro lado também noto que às vezes se demitem porque não têm assim às vezes o empenho, digamos assim, que nós esperávamos, o ardor apostólico. Alguns têm, mas outros não têm. Portanto, vai passar por uma mudança de mentalidade que vai através da formação, mas vai através também do testemunho daqueles que já são capacitados. Ou seja, quando as pessoas começarem a ver, por isso é que isto é um processo longo, quando começarem a ver que, de facto, há homens e mulheres de boa vontade,
que na sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, conseguem dar do seu tempo à Igreja, servi-la como líderes à frente dos movimentos, dos serviços, de instâncias onde nunca estiveram, eu acho que isso depois também vai contagiando pouco a pouco a pouco. E isso vai acontecer de forma, não quero ser profeta, assim, mas acho que isso vai acontecer numa certa altura, isto vai acontecer de forma quase natural, porque quando o nosso clero for envelhecendo, que já está a acontecer, e temos ainda algum clero jovem, mas que a tendência também é sempre ir envelhecendo pouco a pouco, de forma natural acho que vamos precisar de reorganizar a vida pastoral da Diocese. As coisas vão ir acontecendo até pela necessidade. Se não for de outra forma, vai ser pela necessidade, como aconteceu noutros lugares. Aliás, basta nós olharmos outras dioceses de Portugal e não só, pelo mundo fora, a escassez do clero obrigou, entre aspas, a reestruturações. Acho que isso vai acontecer depois, se não for uma mudança de mentalidade que se vai fazendo, vai acontecer pela necessidade efetiva. Do lado da formação, e é para terminarmos a nossa conversa, do lado da formação, qual é o papel dos professores de educação moral e religiosa católica neste processo formativo? Nós temos mais de 60 professores envolvidos que se formaram, que tiveram, digamos, o apoio da Diocese. Como é que nós podemos cooptar esta gente para também entrar num processo formativo? Não só eles ganharem outra dimensão e outra disponibilidade para a missão da Igreja, mas ao mesmo tempo também participarem eles como agentes formativos. Penso que o papel é fundamental. Sim, penso que o papel é fundamental pelo número de professores de religião moral, pelo número de matrículas que nós temos ainda na nossa Diocese e que é um número que nos dá muita esperança no futuro. E, portanto, eu penso que em articulação com a Pastoral Escolar, com o Instituto Católico de Cultura e com a sua Bolsa também de Formadores Certificados, há aqui uma formação e uma consciencialização para a importância do próprio professor no contexto escolar e daquilo que ele pode também desenvolver em sala de aula. Eu tenho passado também pela experiência de professor de religião moral e vejo, de facto, a potencialidade que ali existe para tratar a fé num contexto e de uma forma diferente que é a catequese paroquial, mas que é igualmente importante. Denota-se nas nossas crianças, nos nossos jovens, uma grande lacuna de cultura, não só religiosa, até mesmo geral, mas também da cultura religiosa. De facto, percebo que nós, numa diocese que é muito rica de uma espiritualidade popular e de uma religiosidade popular muito forte, mas que para os nossos jovens, muitas vezes, esta religiosidade popular é vivida de forma completamente vazia. Ou seja, é um cumprimento de ritos que muitas vezes nem sequer sabem o seu significado. E eu penso que a formação no âmbito escolar começa exatamente por começar pelo mais simples, daquilo que é o sentido da nossa liturgia, daquilo da nossa forma de celebrar, para passar também para uma igreja que, com a sua doutrina, com o seu pensamento, encarna na vida do mundo e encarna na vida das pessoas do seu dia-a-dia. E se nós não começamos esta formação e esta consciencialização desde os primeiros anos de vida, desde a adolescência deles, perdemos muito. E, portanto, penso que será um ponto forte também que devemos apostar na formação dos nossos professores de religião moral, uma formação contínua, que possa efetivamente ajudar aos nossos jovens a conhecer melhor aquilo que é a Igreja, aquilo que é a sua ação no mundo e que eles possam também se comprometer com ela como projeto de vida. E nesta edição do Igreja Açores é nossa convidada, expectavelmente, a professora Piedade Lalanda, professora doutorada em Ciências Sociais e também professora de Sociologia. Obrigada por estar connosco agora numa nova condição. Piedade Lalanda foi nomeada nova presidente, foi eleita nova presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, uma nomeação resultante de votação no Parlamento Regional, com 45 votos a favor. Olá, Piedade, mais uma vez obrigada por estar connosco. Como é que recebeu esta nomeação e eleição, portanto, esta sugestão e posterior eleição para coordenar o CESA? O primeiro sentimento foi de alguma surpresa, no sentido que já estou há 10 anos, desde que saí de uma atividade mais ligada à política, de novo na carreira académica, mas ao mesmo tempo foi um desafio, né? Porque trata-se de um órgão que é consultivo, é um órgão independente, é um órgão que congrega as chamadas forças vivas da sociedade
é, no fundo, um órgão que expressa o sentido da própria cidadania, da cidadania ativa, daqueles que estão dentro das instituições, das empresas, que refletem as preocupações, por exemplo, do setor social, que refletem as preocupações das organizações ligadas aos direitos humanos, ao ambiente, e isto é interessante poder estar a presidir um órgão onde todas essas sensibilidades têm que se conjugar e têm que debater em prol de um bem comum, que é o desenvolvimento dos Açores. E, portanto, senti que era realmente uma oportunidade de ter um contacto com uma realidade que não é dizer que desconheço, mas nós todos somos cidadãos num determinado setor, no meu caso na Universidade dos Açores, que também está representada no CESA, e agora vou ter a oportunidade de sentir esta dimensão mais transversal da realidade açoriana. Foi um nome muito consensual no Parlamento, num Parlamento, aliás, com cada vez menos consensos. O que é que representa social e politicamente esta concertação? Desde logo é positivo, não é? Falamos hoje em dia muito da importância do diálogo entre as várias forças políticas, entre as várias sensibilidades, e acho que o fato de ser exigido 2/3 do Parlamento, desde logo denota que estes cargos, que são cargos que acompanham a própria legislatura que está em curso, né? Portanto, têm que ser cargos que têm uma base de apoio ou uma base de consenso, e, portanto, sentir que tinha havido consenso no meu nome, por um lado, também me honra muito e aumenta a minha responsabilidade de corresponder às expectativas, porque imagino que há diferentes sensibilidades, diferentes expectativas em relação à minha prestação, ao meu papel como presidente do CESA. Portanto, é neste momento um lugar com uma geometria variável que eu terei que saber ouvir muito, né? Portanto, escutar muito para poder, de alguma forma, encontrar qual é a posição mais também consensual que o Conselho Económico e Social deverá adotar, sendo que este órgão é um órgão que critica ou é crítico, né, em relação à política açoriana, independentemente dela ser produzida ou das iniciativas virem deste ou daquela força partidária. Portanto, essencialmente, como eu disse, o que está aqui em causa é o bem comum do desenvolvimento dos Açores, e é este o meu papel, ou será, espero eu, o meu papel como presidente do SES. O seu contributo será obrigatoriamente mais social do que económico. Neste conselho sucede Walter Furtado, ele que é economista. Como é que vê esta mudança de paradigma? Essa foi uma das decisões, né? Fez parte deste consenso, que era importante que o Conselho Económico e Social tivesse uma leitura, uma abordagem mais social. Nós não podemos nos esquecer, desde logo que ele se chama Económico e Social, não é? Portanto, é um conselho, mas que há três eixos importantes no desenvolvimento integrado e sustentável: a economia, a sociedade e o ambiente. E do ponto de vista científico, a economia é uma ciência social, ou seja, uma economia não se faz sem pessoas, sem trabalhadores, sem condições de trabalho, sem salários, sem custo de vida. Portanto, ou seja, há aqui dimensões que projetam na vida da sociedade a questão do emprego, do desemprego, e que poderíamos chamar de natureza mais social. E se formos ver o que é que o Conselho Económico e Social, a nível nacional, a nível europeu e até a nível da ONU, tem como área de intervenção, por exemplo, na nível da ONU, os direitos humanos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS 2030, são a agenda do Conselho Económico e Social da ONU. Portanto, ou seja, há aqui, sem dúvida, uma responsabilidade de discutir documentos que são orientadores da política regional, como o caso do orçamento, que está agora em curso já a sua discussão, ou o plano plurianual, mas esses documentos não são apenas documentos financeiros, não são apenas uma folha Excel com verbas atribuídas aos diferentes setores da realidade açoriana. Eles têm que se repercutir, têm que corresponder
a transformações estruturais, a melhor qualidade de vida para os açorianos, e aí poderíamos dizer que entra a dimensão social. O próprio SES até agora tem em carteira alguns estudos que poderíamos também dizer que são mais de natureza social, como é o caso, por exemplo, da educação, a questão do digital na educação, a questão da população na condição de sem-abrigo. Então, estamos a falar de temas que preocupam a sociedade açoriana e que têm depois também uma repercussão no seu equilíbrio, no seu bem-estar, no seu desenvolvimento, e esse desenvolvimento tem que ser visto nesta dimensão integrada, holística, em que entram, como eu disse, as dimensões mais económicas, mas também entra a dimensão social e também tem que entrar a dimensão ambiental. Cada vez mais está em causa também a nossa sustentabilidade. E só para dar a título de exemplo, se nós pensarmos no turismo, que tem sido tão falado e que tem produzido riqueza na nossa região nestes últimos tempos, o turismo impacta exatamente nessas três áreas. Impacta na questão ambiental. Nós não podemos comprometer a nossa riqueza natural para fazer crescer o turismo a qualquer preço. Impacta na dimensão social, porque há uma relação entre o visitante e o residente, há uma relação entre a transformação de habitações que são necessárias para as populações locais em alojamento local. Há uma pressão, muitas vezes, um aumento do custo de vida, porque existem turistas, existem visitantes, e o preço médio de um produto no mercado agrícola ou até num restaurante aumenta. Há aqui uma relação entre esta dimensão que poderíamos chamar económica do desenvolvimento da indústria do turismo e depois os impactos que tem na sociedade açoriana e na natureza açoriana. E se nós não cuidarmos destas outras duas dimensões, o turismo pode a prazo deixar de ser esta galinha dos ovos de ouro que agora traz riqueza, traz aumento faz criar novas empresas, mas é importante que seja sustentável, né? Que nós continuemos a gostar de querer viver nos Açores como terra que também acolhe cada vez mais os visitantes. Foi nomeada porque era preciso revestir o César de uma dimensão mais social. O Papa Francisco pede aos cristãos para colocarem os talentos pessoais ao serviço do mundo. De que modo é que acha que a sua dimensão e formação cristãs podem fazer diferente neste mandato? Desde logo este sentido do serviço. Eu acredito que nós somos instrumentos do bem, né? Instrumentos do amor. A ação de Deus faz-se através das pessoas, faz-se através da sua forma de agir, das escolhas que têm, da capacidade que têm de promover o bem e de combater o mal no sentido da destruição neste caso, em termos humanos, do desrespeito, por exemplo, pelos direitos dos cidadãos e, de alguma forma, aceitar um desafio, aceitar uma prestação de serviço, porque se trata aqui de um órgão que não é remunerado, portanto é um órgão de serviço público em que este trabalho acresce ao meu trabalho profissional na Universidade dos Açores, portanto, particularmente enquanto professora coordenadora da Escola Superior de Saúde, portanto, ou seja, eu vou prestar horas do tempo que me sobra da vida profissional para este bem comum que é o serviço no Conselho Económico e Social e, como eu digo, com um bem ainda maior que é o desenvolvimento dos Açores e é este bem comum que nós temos todos que defender. Acho que cada um de nós deve pôr, e se é chamado a colaborar, deve ponderar se pode ser uma mais-valia. Eu acho que nós todos somos um grão de areia numa praia, não fazemos a praia, mas se todos pudermos prestar esse serviço, eu acredito profundamente na importância do voluntariado, a importância do serviço aos outros e um serviço desinteressado, neste sentido, não é para receber remuneração, não é para ter um retorno do ponto de vista material, mas para ter um retorno do ponto de vista do conhecimento, desde logo, né, do maior conhecimento que certamente vou ter da realidade açoriana e de alguma forma, se for possível, intervir como conciliadora, como mediadora das várias sensibilidades, esse será o meu papel. E se isso for eficaz, da minha experiência,
penso que tem alguma capacidade para essa conciliação ou para essa mediação. Eu espero poder concretizá-la ao serviço deste desafio que me foi colocado. Economia é sinal de desenvolvimento, mas nem sempre é sinal de menos pobreza. É, aliás, normalmente nas zonas de grande desenvolvimento que estão também as grandes bolsas de pobreza. Como é que se pode contornar esta inevitabilidade nos Açores? Há duas chaves mestras que resolvem esta questão. Por um lado, temos a questão educacional, e nós sabemos que os Açores, infelizmente, ainda não atingiram os níveis desejáveis de escolarização da sua população. Há outra chave mestra que tem a ver com o emprego e com a redução da pobreza por via dos rendimentos dos próprios agregados familiares. Infelizmente, os dados nos dizem que a pobreza nos Açores, que representa cerca de um quarto da população açoriana, envolve trabalhadores, envolve famílias em que pelo menos um adulto trabalha, o que significa que há aqui baixos salários, baixos rendimentos, há precariedade, mas não nos devemos ficar apenas pelas questões de natureza monetária. Essas são certamente pertinentes, essas resolvem-se com maior qualificação, maior capacitação das pessoas para entrar no mercado de trabalho e poderem ser autossuficientes, mas a pobreza envolve muitas outras dimensões que também têm que ser tidas em conta, seja ao nível da saúde, seja ao nível das dependências, seja ao nível da habitação, e portanto a economia não pode ser apenas uma dimensão que trata de emprego, que trata de salários ou que trata de trabalhadores, mas sim tem que estar interligada com o tal bem-estar das populações, né? Tem que servir as populações. Nós sabemos que a nossa região, a nossa economia é essencialmente de pequenas e médias empresas, portanto, muitas vezes frágeis, muitas vezes que não vingam durante muito tempo. Aliás, esse é um dos riscos de apostarmos às vezes em setores como o turismo, que fazem aparecer muitas pequeninas empresas, mas que depois nem sempre conseguem ter a sustentabilidade de sobreviverem às épocas baixas. E esse emprego precário, sazonal, não favorece, por exemplo, o combate à pobreza. Pessoas que apenas conseguem ter um rendimento no período do verão. Portanto, temos que integrar, por um lado, as escolhas que fazemos do ponto de vista do desenvolvimento económico com este equilíbrio de uma sociedade que queremos desenvolvida, de uma região que queremos de bem-estar, uma região que queremos que as pessoas tenham qualidade de vida. Portanto, isso não pode ser uma sombra, as pessoas não podem viver na sombra de uma economia florescente. Muitas vezes isso vê-se num indicador que nos deve preocupar, que é a desigualdade de rendimentos entre aqueles que mais ganham e aqueles que menos ganham. Quanto maior esse fosso quanto maior houver essa distância, mais desigual é esta sociedade, mais as pessoas estão sujeitas a, se calhar, trabalhos mal remunerados, sem segurança social, sem as devidas garantias, e há alguns que estarão, eventualmente, a ganhar em excesso, se quiserem, nessa mesma sociedade, à custa desses trabalhadores mal remunerados. Essa desigualdade deve ser refletida, deve ser pensada, deve ser estudada para se encontrarem formas para que tenhamos um desenvolvimento coeso e ao mesmo tempo sustentável. Portanto, nós não queremos apenas riqueza para hoje, queremos que as gerações futuras também possam viver melhor do que as gerações presentes. Esse tem que também ser um pensamento, não é o ganhar a tudo e qualquer preço e a ganhar para hoje. Não temos que construir, renovar, inovar, de forma que daqui a 10, 20 anos os Açores sejam uma região ainda melhor. Desde logo não seja uma região desertificada nos seus concelhos mais pequenos, mais distantes, nas suas ilhas mais pequenas. Portanto, este desenvolvimento tem que ter em linha de conta também a dispersão arquipelágica da nossa região. Nós não podemos olhar apenas para as ilhas maiores ou para determinados setores, tem que haver o que é que são as riquezas, o que é que são as mais-valias de cada uma das ilhas, como é que se pode fixar as populações ou evitar que elas saiam, que tipo de respostas a essas ilhas podem dar às opções políticas que são feitas, às opções económicas que são decididas para a região. Eu penso que essa questão da economia e do combate à pobreza é fundamental. Criar emprego,
obviamente que os empresários dirão, mas onde é que está a qualificação dos trabalhadores? Então trabalhar nesta dimensão da formação, da qualificação adequada às necessidades do próprio tecido empresarial, mas também ter aqui um aspecto importante, uma abertura, porque há um aspecto que às vezes não falamos, é que muitas vezes os trabalhadores têm níveis de qualificação superiores aos próprios empresários e nem sempre os empresários que são pouco qualificados estão disponíveis a aceitar trabalhadores com qualificações maiores. E estou a pensar, inclusive, a saída dos nossos jovens qualificados que às vezes não encontram eco nas empresas açorianas para iniciarem a sua carreira profissional. Então temos que também fixar, não só resolver a questão da pobreza, mas também fixar aqueles que abandonam as nossas ilhas para irem concretizar os seus projetos profissionais noutra parte do mundo. Piedade Lalande, este é certamente um dos maiores desafios da sua já longa carreira. Que sonhos imediatos tem para esta nova missão e que mensagem gostaria de deixar aos açorianos? O sonho é que os temas que preocupam os açorianos possam ser abordados por este Conselho. Eu gostaria que, à semelhança do que se faz a nível nacional, todos os anos o Conselho pudesse produzir um estudo de referência, não sendo uma instituição de investigação, mas em parceria com a Universidade dos Açores ou com as diferentes entidades que estão lá representadas, produzisse um estudo sobre um tema real, concreto, que afeta o nosso desenvolvimento. E isso pudesse ser inspirador de políticas públicas, dos empresários, dos privados, das organizações, das IPSS, ou seja, servisse de alguma forma para pensar melhor o nosso desenvolvimento. Este seria talvez o sonho. Por outro lado, também tenho a humildade suficiente para saber que tem que aprender com todos para ir ao encontro daquilo que é o papel do Presidente de um Conselho Económico, onde estão 39 vozes diferentes e onde certamente os consensos são trabalhosos e que vão exigir capacidade de diálogo. Portanto, eu acho que se pensarmos uma mensagem de diálogo, essa é também uma mensagem de paz, né? A paz só se faz com diálogo, não se faz apenas com a tensão e com o conflito e com os antípodos, ou seja, com as contradições. As contradições são necessárias porque são posições diferenciadas, mas depois temos que encontrar os pontos em comum, temos que encontrar os consensos e aí o diálogo é fundamental. Eu espero ser obreira desse diálogo e de alguma forma, indiretamente, poder também contribuir para a paz social dos Açores. Piedade Lalande, e que continua a sobrar um tempinho para continuar a ser colaboradora do sítio Igreja Açores. Obrigada por mais uma vez aceitar o convite de estar neste espaço de rádio e, acima de tudo, boa missão em prol dos Açores e dos açorianos. Obrigada por ter estado connosco. Obrigada pelos votos também. Obrigada e boa tarde. E o Igreja Açores regressa no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.